Boa tarde, ou boa noite. Hoje a gente vai dar continuidade às nossas aulas. Então, vamos tratar de comparative and superlative, comparativo e superlativo, tá? Então, em inglês, os adjetivos podem variar em grau, normal, comparativo e superlativo. Então, um adjetivo pode ser normal, ele pode ser um comparativo ou ele pode ser um superlativo. O superlativo, superlative, é usado para expressar o grau mais alto em preço de uma característica ou qualidade. Ele costuma estabelecer uma relação entre o substantivo e um grupo de substantivos. Então, por exemplo, John is the oldest student in his class. John é o aluno mais velho da turma dele. Já o comparativo, comparative, tem a função de expressar uma característica ou qualidade de um substantivo, comparando-o com o outro. Sally is stronger than Bob. Sally é mais forte do que o Bob. Então, superlative é uma relação entre um substantivo e um grupo de substantivos, e o comparativo compara especificamente dois substantivos, né? Então, vamos lá. Superlative adjectives. Superlativo dos adjetivos. Adjetivos de uma ou duas sílabas. São os que possuem poucos caracteres, constituem palavras mais curtas. Então, a estrutura fica the adjective plus o adjetivo com o final est. Atenção, antes de acrescentar o est, você precisa observar a terminação do próprio adjetivo, pois pode ser necessário eliminar ou acrescentar letras para formar superlativo. Então, por exemplo, we study in the largest room in our school. Nós estudamos na escola mais ampla na sala mais ampla da nossa escola. She chose the simplest option. Ela escolheu a opção mais simples. Adjetivos de uma ou duas sílabas terminados em e. Quando a terminação de um adjetivo é e, não é necessário repetir essa letra para formar o superlativo. Assim, basta acrescentar est. Então, a estrutura fica the adjective com o final e com o final st. Então, exemplos: there are the newest market trends. Essas são as mais novas tendências do mercado. Bob is the happiest kid in our family. Bob é a criança mais feliz da nossa sala. Adjetivos com duas ou mais sílabas terminados em vogal mais consoante. Regra geral, quando o adjetivo termina em vogal mais consoante, deve-se dobrar a consoante e aí sim acrescentar a terminação est. Por exemplo, she works at the biggest hospital in town. Ela trabalha no maior hospital da cidade. Biggest é big, que seria o adjetivo, é big, então dobra o g, põe o est. He likes to listen to the saddest songs. Ele gosta de ouvir as músicas mais tristes. Sad é o adjetivo, a gente dobra a consoante e põe o est. Exceção, não dobra a consoante no caso de dois adjetivos. New, então fica the newest. Clean fica the cleanest. Sempre. Então, esses precisa lembrar, porque não dobra a consoante, vai direto para o est. Então, esses dois precisa decorar. Adjetivos de uma ou duas sílabas terminados com consoante mais y. Para formar o superlativo de um adjetivo cuja terminação é constituída por uma consoante mais y, substitui-se y por um i e acrescenta-se o est. Por exemplo, Frankfurt Airport is one of the busiest in the world. O aeroporto de Frankfurt é um dos mais movimentados do mundo. Busy é B-U-S-Y, então a gente corta o y, coloca um i e põe o est do superlativo. That was the craziest experience I ever gone through. Aquela foi a experiência mais louca que eu já passei. Crazy é C-R-A-Z-Y, substitui por i e põe o est. The English test was the easiest of all. A prova de inglês foi a mais fácil de todas. Então, easy, E-A-S-Y, tiro o Y, coloco o I e o est. Adjetivos de três ou mais sílabas. Os adjetivos de três ou mais sílabas são os que constituem palavras mais longas, possuem mais caractéricos.
É o caso do exemplo de beautiful, interest, valuable and intelligent. Então, a estrutura fica the most mais o adjetivo. Por exemplo, some people say Brazil is the most beautiful country in the world. Algumas pessoas dizem que o Brasil é o país mais bonito do mundo, apesar da gente só estar comparando com vários lugares, com vários substantivos, várias coisas, você vê que aqui a gente usa the most. My father is the most intelligent man I know. Meu pai é o homem mais inteligente que eu conheço. Novamente, the most e o adjetivo. They developed the most interesting program. Eles desenvolveram o programa mais inteligente. The most interesting. Comparative adjectives. Comparativo dos adjetivos. Assim como ocorre na língua portuguesa, os comparativos em inglês subdividem-se em 3 tipos. Comparativos de inferioridade, comparative of inferiority, comparativos de igualdade, comparative of equality, e comparativo de superioridade, comparative of superiority. Então, vamos analisar cada um. Comparativos de inferioridade, comparative of inferiority. Estabelece relação de inferioridade entre uma coisa, pessoa e outra através de uma comparação. Então, estrutura less, é adjetivo sem alterar, mais than. Então, exemplo. My shoes were less expensive than yours. Meus sapatos foram menos caros que os seus. Então, less, adjetivo, than. Today's exam is less important than the one we'll have tomorrow. A prova de hoje é menos importante do que a que teremos amanhã. Less, adjetivo, than. His cousin is less smart than his brother. O primo dele é menos inteligente que o irmão dele. Então, less, smart, que é o adjetivo, than. Ellen's neighbor is less hot than mine. O bairro da Ellen é menos quente do que o meu. Então, less, adjetivo, than. Comparatives of equality ou comparativos de igualdade. Estabelece uma relação de igualdade, quantidade, tamanho e intensidade, entre coisas ou pessoas. Estrutura as, adjetivos tem que terá as. Então, esse vai ser a estrutura. Então, exemplo. My shoes were as expensive as yours. Meus sapatos foram tão caros quanto os seus. Então, as, adjetivo, as. Today's exam is as important as the one we'll have tomorrow. A prova de hoje é tão importante quanto a que teremos amanhã. As, adjetivo, as. His cousin is smart as his brother. O primo dele é tão inteligente quanto o irmão dele. He as, adjetivo, as. Ellen's neighbor is as hot as mine. O bairro da Ellen é tão quente quanto o meu. As hot as. Comparatives of superiority ou comparativos de superioridade. Estabelece uma relação de superioridade em quantidade, tamanho e intensidade entre coisas ou pessoas. A formação do comparativo de superioridade em inglês varia de acordo com a grafia do adjetivo e o número de sílabas que ele tem. Então, ele é o único que vai ter modificações quando for comparativo, que nem o superlativo no adjetivo. Então, adjetivos de uma ou duas sílabas precisam de poucos caracteres, ou seja, são palavras curtas. Então, fica o adjetivo mais a terminação R plus than. Então, exemplo. The bag she brought today is newer than mine. A bolsa que ela trouxe hoje é mais nova que a minha. Então, newer, new, mais o IR than mine. The new English teacher is nicer than the former one. A nova professora de inglês é mais legal que a antiga. Então, é nicer, nice. Aí a gente não dobra o E, só fica um E só. Acrescenta como se fosse o ER e termina. Isso é importante ter em conta que, antes de acrescentar o ER, você precisa observar a terminação do próprio adjetivo. Pode ser necessário eliminar ou acrescentar letras para formar comparativo de superioridade. Adjetivos de uma ou duas sílabas terminadas em E. Não é necessário repetir tal letra para formar comparativo, basta acrescentar o R. Então, tá. Estrutura adjetivo mais R mais than. Exemplos. Our living room is larger than yours. Nossa sala de secretária é maior do que a sua. Larger, seria large, L-A-R-G, acrescentou o R, than. Playing soccer is nicer than playing basketball. Jogar futebol é mais legal que jogar basquete. Nice, seria N-I-C-E, acrescento o R, than. Adjetivos de uma ou duas sílabas terminadas em vogal mais consoante. Regra geral, quando o adjetivo termina em vogal mais consoante, deve-se dobrar a consoante e aí sim acrescentar a terminação em R. Exemplos. My bedroom is bigger than my brother's. O meu quarto é maior do que o do meu irmão. Então, a gente, big é B-I-G, W-G-E-R. There is nothing sadder than being a pessimist. Não há nada mais triste do que ser pessimista.
SED, SAD, dobrou o D, ER, DAN. Não dobra a consoante nos dois casos adjetivos que a gente já viu. New, então, newer than, clean, cleaner than. Então, o que vale para o superlativo vale para o comparativo para esses dois. Adjetivos de uma ou duas sílabas terminados em consoante Y. Para formar o comparativo de superioridade de um adjetivo cuja terminação é formada por uma consoante e terminado em Y, basta substituir Y por I e acrescentar o IE. Frankfurt Airport is busier than San Francisco. O aeroporto de Frankfurt é mais movimentado do que o aeroporto de São Francisco. Busy, B-U-S-Y, tiro Y, coloco I, R, done. They are definitely crazier than us. Eles são definitivamente mais loucos que nós. Crazy, C-R-A-Z-Y, substitui por I, R, done. Adjetivos de 3 ou mais sílabas. Em inglês, os adjetivos de 3 ou mais sílabas são palavras mais longas, com mais caracteres. É o exemplo de beautiful, intelligent, interesting, valuable. Então, a estrutura fica more, o adjetivo sem alterar, than. Então, she's more beautiful than her sister. Ela é mais bonita do que a irmã. Beautiful é more, beautiful than. My father is more intelligent than my uncle. Meu pai é mais inteligente que meu tio. More intelligent, adjetivo, than. Então, como dá para perceber, existem similaridades quando a gente vai fazer a mudança, né? As regras que se aplicam para os superlativos se aplicam para os comparativos superioridade, só tem que ver se vai acrescentar, se é comparar, se for superlativo a gente põe EST, se for superlativo a gente coloca IR, de resto tem que ver as palavras para ver se vai ser uma comparação de superioridade, igualdade ou superioridade. A palavra-chave da aula de hoje é democracy, é democracia. E agora eu vou colocar o exercício de listening para que tem na apostila. Só um minuto. Então, vamos aqui. So, Todd, you said before that your mom is from San Francisco. Yes. No, my dad is from San Francisco. Oh, so your dad's from San Francisco, your mom is from Los Angeles. Yes, that's right. Okay. So, which city is better? Ooh, well, they both are great American cities. Mm-hmm. They're very, very different. I think San Francisco is better, but I think people in LA think LA is better. So it's tough. Yeah. So is LA bigger than San Francisco? Yes, it is much, much, much bigger. LA is huge. It is about 10 million people, Wow. maybe more. That is huge. Yeah, San Francisco is only 1 million Oh, people. that's tiny. Yeah, it's much smaller than LA. Okay. Yeah, much Right. smaller. Okay. And is LA more expensive than San Francisco? I don't think so. LA is expensive, but San Francisco is more expensive. San Francisco is maybe the most expensive city in the US. Wow. Yeah, because of Google, Yahoo, Apple, all these famous companies. Yes. So Big companies. it's big. There's many rich companies there, and the space is very small, so it's expensive. Right. Okay. So how about the weather? Is LA warmer than San Francisco? Yeah, Is it's it? much warmer. Oh, It's okay. much, much warmer. LA has beautiful weather. So most days it's warm, no clouds, maybe 25 degrees Celsius. Yeah, or above. Yeah, it's beautiful. Yeah. San Francisco is much colder and it's much wetter. So it rains a lot in San Francisco. I know that. Yeah. What about the looks? Is LA prettier than San Francisco? No, not at all. No. No, not at all. San Francisco is much prettier. LA is pretty, but San Francisco is much prettier. It's near the sea. It's near nature. It has lots of beautiful buildings downtown. I think San Francisco is prettier, but maybe people in Los Angeles think LA is prettier, but I don't think so. Okay. You disagree with them. I do disagree. So how about those people? Are the people nicer in LA? I don't think so. I think the people in San Francisco are friendlier. People in Los Angeles are
a little reserved. Okay. They are not as friendly. Yeah. Really though. Yeah, there are. True, there are. It's a big city. So, yeah, I think people are nicer, more easygoing in San Francisco. Okay. Yeah. So now that we've talked about it, thought about it, is LA better than San Francisco? No. So, yeah, I think, yeah, somebody from LA will disagree. Okay. But I will say this, Los Angeles is maybe more exciting. Mhm. It is more interesting Mhm. than San Francisco. Mhm. There's lots to do there. It has the beach and it has lots of cool places like Disneyland. So LA is a really great place. LA has hills for hiking too, doesn't it? A little bit, not close. Yeah, so actually San Francisco is closer to nature, I think. Is it? Yeah. Okay. Didn't know that. So you can choose Mm. on my description Okay. which city sounds more interesting. I want to go to both, but I think I would prefer to go to San Francisco. Yay! We need more people. No, actually, we don't need more people. Então, esse foi o exercício de comparative. Quem quiser, como a aula tá grande, eu não vou repetir, é só voltar a aula e ouvir de novo. E agora o de superlative. Hi, Todd. Hey, Sarah, how are you? Good. How are you? Not bad. So I heard you were from San Francisco. That's right. Yeah, I was born there and I lived in the city for many years. Cool. What is the most interesting thing about your city? Well, San Francisco has many interesting things, but the most interesting thing is probably the architecture. There's lots of very unique buildings. The most unique building is probably the Transamerica building. It's a building like a pyramid. It's nice. It's really cool. What is the most expensive area in San Francisco? Well, it is very, very expensive. The most expensive area is a place called Pacific Heights, and it's on the highest hill in San Francisco, and it overlooks the bay. It's a really, really beautiful place. That area by far has the best views of the city. What is the most beautiful place in San Francisco? Well, actually, the most beautiful place is outside the city. It's a place called Muir Woods, and it has the tallest trees in the world. And some of these trees are really old. They're the oldest trees in North America. Some of them are over 2,000 years old. Sounds like someplace I would like to see. So it sounds really expensive. Where's the cheapest place to live? The cheapest place to live is a place called Sunset. And Sunset is on the west side. And the houses are kind of old and they're a little bit cheap. But one thing about Sunset is it has the nicest view of the ocean. And you could watch the sunset every night. That's why it's called the Sunset area. If I wanted to go there, when is the best time to visit? The best time is probably in the fall because that's when the weather is the nicest. It's not too cold and it's not too hot, and it doesn't rain much. So when would be the worst time to visit? The worst time to visit would be probably February and March, because February and March are the coldest and wettest months. So, well, March isn't that cold, but sometimes it's wet, so it rains. Wow, it sounds really great. I want to go. It's a great place. Então, esse foi o exercício de superlatives. Você vê que os dois falam sobre cidades. As duas falam sobre São Francisco. Se teve alguma dúvida, volta também para ouvir. A gente fica por aqui na aula de hoje até quinta-feira. Tchau.